Olá, então vamos aqui para a aula número 7. São as 3 últimas aulas, a série que encerra o curso de Introdução à Teologia. Nessas três últimas aulas, aulas 7, 8 e 9, na aula 7 nós vamos tratar sobre o tema do Magistério Sagrado. E na aula 8 e 9 eu reservei para conversarmos um pouco sobre esse documento aqui. É uma instrução sobre a vocação eclesial do teólogo da Congregação para a Doutrina da Fé. Foi escrito pela congregação, então o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, o cardeal Joseph Ratzinger, e é da data do dia 24 de maio de 1990. Então é bastante interessante, é bem curtinho, mas vale a pena, e eu deixei as 2 últimas aulas para falar um pouco sobre esse documento aqui, sobre a vocação eclesial do teólogo. Então vamos para a aula 7, o magistério da igreja. O primeiro subtópico é o significado do termo. Nós podemos entender o significado de magistério ou partindo do sentido etimológico ou em relação à missão, à função do magistério. Então nós vamos ressaltar mais a função ou as funções do magistério e a partir daí dar uma definição, chegando a um significado. Bom, quais são os pressupostos para falar do magistério? Primeiro, eu vou dar aqui 3 pressupostos. Primeiro pressuposto, a igreja recebeu um depósito da fé. A fé eu a recebo da igreja. Então, Jesus Cristo esteve neste mundo, pregou a sua vida, fundou uma igreja, morreu, ressuscitou, fundou uma igreja, subiu aos céus, enviou o Espírito Santo e deixou a missão apostólica à igreja, guiada pelos apóstolos, para que fossem por todos os cantos da terra, por todos os rincões da terra. Então, Jesus Cristo deixou um depósito, que é chamado de depósito da fé, à igreja. Então, esse é o primeiro pressuposto. A igreja não cria simplesmente a doutrina. Não tem origem, não tem como fonte a si mesma, mas a igreja recebe de Cristo. Segundo pressuposto, a igreja tem o direito e o dever de expor retamente a doutrina revelada, já que é a mestra e a custódia dela. Então, Jesus Cristo, nós até vimos na aula anterior, Ratzinger falava isso no livro Dogma e Anúncio, ali na primeira parte, onde ele trata da pregação da palavra de Deus, e dizia que a Bíblia, a palavra de Deus, foi entregue à igreja. Então tem essa dimensão eclesial da Sagrada Escritura que não é separável, né? A Bíblia não é separável da igreja. Por quê? Porque o próprio surgimento da tradição oral, da pregação apostólica, é a comunidade de fé, né? Seja no Antigo Testamento, é ali no povo crente de Israel, seja no Novo Testamento, Jesus e as primeiras comunidades cristãs, a começar ali pelos apóstolos. Então, a igreja recebe esse depósito e recebe também a autoridade para interpretar, para expor retamente essa doutrina. Então, a igreja faz isso por direito. A igreja não usurpa uma função que não é sua. Terceiro pressuposto, tudo isso, que a igreja recebe um patrimônio doutrinal, um depósito da fé, e ela tem o direito de expor retamente essa doutrina revelada. Tudo isso, por que Cristo quis deixar isso à sua igreja e por que colocou a igreja como mestra para que pudesse expor retamente a doutrina da fé? Porque as pessoas de todos os tempos
de certa forma, têm um direito, não é um direito absoluto, mas é um direito no sentido de que Cristo quer que elas tenham a possibilidade de ouvir, de receber a doutrina de Cristo tal como ele a quis revelar. Em outras palavras, a igreja, ninguém tem o direito de aumentar, tolher, eliminar, destruir, modificar aquele depósito revelado que Cristo deixou. A igreja, né? A igreja ela pode expor, mas jamais destruir ou modificar naquilo, na essência que Cristo deixou. O magistério entra justamente em cena para isso. Qual é a função, primeiro, do magistério? É aquele de transmitir retamente esse depósito da fé que Cristo deixou à igreja. Então aqui nós temos algumas funções nesse expor retamente. A igreja, o magistério da igreja nesse caso, né? Nós vamos ver já o que é o magistério, quem é o magistério, digamos assim, sobre quem recai essa atribuição. Então, expor retamente o depósito da fé deixado por Cristo à sua igreja. Esse é o papel do magistério. Essa é a função principal do magistério. Nós depreendemos dessa função principal, desse significado principal da função, algumas coisas, algumas ações, que são deveres do magistério. Primeira, significa que o magistério ele tem o direito e tem o dever de dar o sentido verdadeiro, real à revelação. Então, obviamente, ao longo da história da igreja, o que é que nós vemos? Não que a doutrina tenha sido criada, mas alguns pontos doutrinais que ao início podiam não ter sido suficientemente claros, o magistério teve esse papel de aclarar, de significar, de precisar o significado autêntico da revelação. É papel do magistério também conservar aquilo que Jesus entregou, né? Há um certo peso negativo com a palavra conservação ou conservador, mas veja bem, se você tem uma coisa boa, você quer conservar, né? Se você compra, por exemplo, um carro novo, você não diz, eu vou sair por aí como um louco para danificar o carro. Não. Inclusive se diz, ó, muito bem conservado. Nesse sentido, a igreja é conservadora, né? No sentido mais puro da palavra, tirando todas os significados acrescentados a essa palavra posteriormente, mas nesse sentido original, a igreja é conservadora. Por quê? Porque é papel dela, inclusive papel do magistério, conservar o depósito da fé que Cristo transmitiu. Ou seja, conservar a fé no Cristo. Conservar a fé é papel do magistério. Então, precisar expor qual é o sentido da doutrina da fé, preservar esse depósito da fé, essa doutrina da fé, e, obviamente, transmitir às gerações futuras. Essa é a missão da igreja. A igreja recebeu, conserva, para que não se acabe, para que não seja destruído esse dom, esse depósito da fé. A igreja transmite e, ao transmitir, precisa o seu significado. Ou seja, dá ali o verdadeiro significado. Esse dar o significado, obviamente, a igreja faz ao longo do tempo, ensinando, precisando, corrigindo, sempre que é preciso. Então aí nós temos essas funções principais do magistério, e aí pelas funções do magistério nós
podemos até chegar a uma definição. Magistério é o ato ou a capacidade ou a função de receber, guardar, transmitir e precisar a doutrina da fé deixada por Cristo para a sua igreja. Então, podemos dar essa definição aí. Pode haver outras definições melhores, mas, enfim, essa me parece que compreenda todos os elementos aí do magistério, do significado de magistério. A partir das suas funções, entra aí todas as funções, a missão, poderíamos colocar de modo geral, e tem um termo que nós vamos entrar agora, que é o ato ou a função daquele que tem a potência ou a faculdade para realizar essas coisas, receber, guardar, transmitir e interpretar autenticamente. Precisar, algum ponto, é interpretação autêntica que nós temos dito. Nós não tinha dito antes, mas né? Digo agora. Quando a igreja precisa, diz, não, a palavra de Deus, esse ponto da escritura ou da tradição, deve ser entendido desse modo. O que o magistério está fazendo aí? Ele está interpretando autenticamente a revelação. Essa é a função do magistério, aliás, essa é a função principal, e dessa função vem todas essas outras que eu mencionei. Então, quem é que tem essa função? Quem é que tem essa potência, essa faculdade, essa capacidade de fazer isso? Bom, tem a faculdade quem recebeu essa faculdade. Né? Se alguém realiza determinada função sem ter recebido a faculdade para tal, realiza de forma ilegítima, não legítima, podemos dizer assim. Esse mais um ponto importante da teologia católica é que em comparação à teologia protestante, é que a palavra de Deus não é de livre interpretação. Todo católico pode, deve, bom, quem queira, né, pode, deve ter acesso às Sagradas Escrituras, pode lê-las, etc. É uma fonte, como nós vimos, para a teologia, mas não só para os teólogos, mas para todos os fiéis. Porém, a interpretação autêntica, quem dá é somente o magistério. Né? Esse é um princípio da teologia católica e da própria Igreja Católica. Quem interpreta autenticamente é só o magistério. Bom, então quem é que pode interpretar autenticamente? Quem recebe a faculdade para tal. Quem é que recebe a faculdade para tal? Bom, tudo começa ali com Pedro. Lucas 22, 32 diz assim, diz o seguinte, Jesus dizendo para Pedro, rezei por ti para que não desfaleças, e tu, uma vez convertido, confirma teus irmãos. Então aqui, interessante, tem alguns elementos dessa citação de Lucas 22, 32, Jesus intercede por Pedro para que ele não desfaleça, ou seja, não abandone, não né, diga já não aguento mais. Jesus sabia das tribulações que esperavam Pedro, né, e todos os outros apóstolos, nunca mentiu por isso, nunca disse que segui-lo haveria como resultado nesta terra uma vida sossegada e tranquila. Pelo contrário. Então, Jesus já vendo isso,
intercede por Pedro, pede ao Pai por Pedro, para que ele não desfaleça. Nós poderíamos dizer, em outras palavras, que ele não abandone a fé. A missão dele era difícil, audaciosa, e ele precisava estar à altura disso. Isso esteve. Outro elemento, Jesus então quer preservar Pedro de um abandono da fé. O outro elemento Jesus diz, uma vez convertido, confirma aos teus irmãos. Então, interessante isso. Jesus diz só a Pedro, como algumas coisas ele diz só a Pedro. Pedro tem a função, não só, ali Jesus quer não só que ele permaneça firme na fé, que não vacile, não desfaleça, mas Jesus dá também a ele o encargo de confirmar os irmãos. Ou seja, Pedro tem como missão não deixar que os irmãos também desfaleçam, confirmar os irmãos na mesma fé. Então, há uma continuidade, a igreja sempre viu aí que houve e há uma continuidade entre essa tarefa dada por Cristo a Pedro e o magistério, pois cabe ao magistério a função de preservar a verdadeira fé. Então, no fundo, essa era a função de Pedro, né? Preservar a verdadeira fé. Qual é a função do magistério, no fundo? É preservar a verdadeira fé, transmitir a verdadeira fé, interpretar autenticamente a verdadeira fé. Quem é que tem essa missão? Quem é que sucede Pedro nessa missão dada por Cristo? É o Papa e os bispos em comunhão com o Papa. Então, tá aí o magistério é esse, né? O Papa e os bispos em comunhão com o Papa. Obviamente, como nós vamos ver, muitas pessoas, situações ou instrumentos podem ser meios para que o Papa e os bispos exerçam o magistério. Mas quem é que tem a faculdade dada pelo próprio Cristo para interpretar autenticamente o depósito da fé, guardá-lo, transmiti-lo ao longo dos séculos, é o Papa e os bispos em comunhão com o Papa. Que nós chamamos de colégio apostólico, unido ao Romano Pontífice. Então, vamos pegar aqui alguns meios, então, com os quais o Papa e os bispos, em comunhão com o Papa, exercem o magistério. É sempre interessante pegar essa afirmação, o Papa e os bispos em comunhão com o Papa. Esse em comunhão com o Papa será muito importante, que nós vamos ver podemos ver ao longo da história da Igreja muitos cismas, bispos, ou padres, ou fiéis, enfim, em geral, que abandonaram a Igreja, né, romperam com a autoridade do Papa, por algum motivo. Aí nós temos as igrejas chamadas igrejas orientais ou ortodoxas, que romperam com o Papa, embora a maioria tenha conservado ali a doutrina essencial, comum, né? A exceção de um ou outro ponto mais polêmico, mas em geral a essência da doutrina permanece a mesma entre católicos e ortodoxos. Mas um exemplo, né, de cisma que aconteceu em 1054. Então, para que haja uma interpretação autêntica, é preciso que o bispo esteja em comunhão com o Papa, certo? Então, quais são esses meios que podem se valer, dos quais podem se valer o Papa e os bispos para o exercício do magistério? Primeiro, algo que nós chamamos magistério extraordinário. O que é o magistério extraordinário? É quando o Papa fala ex cátedra em matéria de fé e costumes. O que significa falar ex cátedra? Literalmente, ex cátedra significa a partir
a partir da cadeira, da sédia, né? Do trono pontifício, significa um ensinamento solene, oficial, definitivo sobre tudo isso, né? Quando o Papa fala em termos em matéria de fé e costumes, e ele propõe solenemente algo a ser crido, a ser aceite por toda a Igreja, por exemplo, como um dogma. O Papa pode exercer seu magistério ex cátedra, por escrito, através de um documento, de uma encíclica, de uma declaração pública, dentro de um concílio também. O Concílio Vaticano II não teve a proclamação de nenhum dogma, né? Mas o Concílio Vaticano I, sim, teve dogma da infalibilidade papal. Enfim, então o Papa, ele exerce esse magistério extraordinário, se chama extraordinário justamente porque não é todo dia que o Papa proclama um dogma, né? São poucos esses que foram proclamados. Normalmente o Papa exerce o Papa e os bispos exercem um outro tipo de magistério, que é o magistério ordinário. O que é o magistério ordinário? Aquele ensinamento, aquele exercício da potestade, do poder de interpretar autenticamente a revelação, diário, cotidiano, né? Por isso o magistério ordinário. São os ensinamentos do Papa e os ensinamentos dos bispos, que eles exercem através de encíclicas, de documentos, de catequeses, de homilia, de escritos, de cartas pastorais ou circulares, etc. No caso, pode ser também um concílio ou um sínodo, onde haja ali ensinamento daquilo que a Igreja já crê, né? E para que serve isso? Para reforçar em nós, fiéis, e também naqueles que não são fiéis, o depósito da fé. Eu penso, por exemplo, na homilia da missa, né? O padre, o bispo diz ali a homilia, todos que já estão ali já creem, mas a homilia serve para quê? Para edificar, para fortalecer na fé. Também o magistério ordinário não quer trazer à tona nenhum dogma, ou seja, nenhuma doutrina colocada solenemente ali, mas o magistério ordinário é o ensinamento diário daqueles pontos que nós já podem ser conhecidos, mas que servem justamente para edificar e para solidificar na fé. Então, magistério extraordinário, magistério ordinário. Então, aí no magistério ordinário também os bispos exercem o seu magistério ordinário sempre que ensinam em comunhão com o Papa, né? Exercem autenticamente o seu magistério, também interpretando a revelação. Também o bispo tem essa missão, né? Essa função em comunhão com o Papa. O magistério age como testemunha autêntica da tradição. Por isso, os bispos e o Papa, quando assim ensinam, são chamados legitimamente de doutores. Ou seja, são testemunhas da verdade divina e católica, como diz a Lumen Gentium, número 25. Essa Constituição Dogmática do Vaticano II, Lumen Gentium, número 25. Chama aí o Papa e os bispos, quando exercem essa missão de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida oralmente, verdadeiros doutores. Né? Doutores. Não, aqui não se trata, obviamente, de nenhum título, mas daquele que tem o poder, a potestade de interpretar autenticamente a palavra de Deus, e por isso o fazem, né? São doutores da palavra de Deus. O magistério, ele não apenas interpreta, mas também cabe ao magistério anunciar infalivelmente a doutrina de Cristo, e aos bispos também, sempre em comunhão com ele. Ou seja, não é só interpretar e deixar lá guardadinha
mas o magistério também anuncia, prega, ensina a doutrina de Cristo de forma autêntica. Por isso, nós ouvimos com atenção aí as catequeses do Papa, do bispo local e etc., sempre com esse espírito de acolhida àquilo que os nossos pastores ensinam. O que se espera dos fiéis? Né? Bom, dos fiéis se espera que adiram aos ensinamentos do magistério, não só a fiéis, mas também aos fiéis leigos, né? Mas também aos sacerdotes, aos diáconos, aos religiosos, enfim, a todo o povo de Deus, que adira de bom grado a doutrina da igreja, ao depósito da fé, a interpretação dada pelo magistério. É essa unidade doutrinal que evita na igreja o que nós chamamos de cisma, que é justamente a separação, né, a insubmissão à autoridade do Papa, pode ser inclusive por uma questão doutrinal, por uma questão de fé, né, por causa da rejeição de algo. E o teólogo diante do magistério? Que nós falamos do magistério. Estávamos falando um pouco do teólogo. O teólogo tem essa função de se aprofundar no depósito da fé, compreender e comunicar aquele depósito da fé de uma maneira que edifique o povo de Deus, que traga ali mais clareza. Mas o magistério é quem tem a função de interpretar autenticamente a palavra de Deus. Então, qual é a função do teólogo? E será que não vai dar briga entre teólogo e magistério? Os dois querendo interpretar a palavra de Deus? Então, nas próximas 2 aulas nós vamos falar justamente sobre isso, a vocação do teólogo, e nos 2 primeiros capítulos do documento, instrução sobre a vocação eclesial do teólogo, e são só 4 capítulos, né? E no capítulo 3 e no capítulo 4 nós vamos ver um pouco a relação entre o teólogo e o magistério. Até mais.